Boa tarde, quem está chegando, boa tarde. Meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, radiestesista, numeróloga cabalista e estudante Rosa Cruz há 40 anos. E estamos aqui para bater um papo sobre a importância do nome de vocês, né? O nosso nome é uma marca e ele precisa ser uma marca auspiciosa se nós queremos alcançar alguma coisa aqui neste mundo material. Então, oi Eleni, boa tarde. Então precisamos entender que tudo depende de um estudo chamado numerologia cabalista para mostrar a você quem é você e os ajustes que você precisa fazer na sua vida para que as coisas possam acontecer do jeito que você espera, não é? Existem coisas nesse mundo que nós não podemos modificar, tá? São aquelas que nós cometemos de erros no passado, são aquelas que nós trazemos como dívida, porque nós estamos reencarnados nesse mundo de provas e expiações, não é à toa. O que é expiar? Expiar é passar por aquilo que um dia eu fiz o outro passar. Então, aquilo que eu fiz o outro passar, eu não tenho como me livrar. Está lá guardadinho esperando por mim. Mas aquilo que não está legal, o meu destino final, determinadas situações no mapa que não estão legais, eu tenho condições de modificar. Mas para isso, eu preciso conhecer essas questões para que eu possa trabalhar, não é? Então, por exemplo, existem mapas que eu faço de clientes que trazem problemas na questão financeira, não é? Na velhice. Então, são problemas que nós precisamos entender, porque você imagina velho cair na mão de alguém, cair na mão de um parente, como aconteceu com uma cliente que está aí nas mãos de uma parente, né? E a parente é narcisista, ela sofre todos os tipos de abuso, não é? E não tem a quem recorrer, porque todo mundo caiu fora, ninguém quer ter responsabilidade sobre idoso, infelizmente a nossa cultura é assim, não é? Então, se a gente não quer cair na mão de alguém na velhice, nós temos que começar a trabalhar nesse sentido, começar a perceber quais são os nossos problemas e o que eu posso fazer dentro daquilo que me cabe para que eu possa fazer essa determinada correção. Lembrando que quanto mais negativo eu for, quanto mais negativo eu pensar, quanto mais negativo eu falar, quanto mais negativo eu agir, eu libero toxinas dentro do meu corpo que me ajudam a adoecer. Então, são coisas que nós precisamos entender como é que funciona para que a gente possa se policiar, tá certo? E o nome é uma das coisas, né? Então, quem está acostumado com a minha live já sabe que é só colocar aqui o nome de solteira e a data de nascimento. Quem fez, deixa lugar para a pessoa que não fez ainda, porque eu não fico muito tempo aqui, né? Eu trabalho, não tenho tempo de ficar na internet, eu só dou uma passada rápida na hora do intervalo, entre um mapa e outro, entre uma consultoria e outra, e eu passo para falar com vocês aquilo que nós... Boa noite, Leni. Uberaba, boa noite, nossa, amo Minas Gerais. Então, eu trabalho, eu passo para mostrar para as pessoas, né? Que 30% dos problemas que nós trazemos vem no nosso nome, 70% na nossa data de nascimento. É claro e evidente que o mapa precisa ser aberto para que a gente possa equilibrar aquilo que está entre o nome e a data de nascimento, porque através do nosso nome nós trazemos sequências negativas e através da nossa data de nascimento nós trazemos dívida kármica, lição kármica, aquilo que é tendências ocultas, que são os excessos, né? Que nos faz desequilibrar e adoecer. Então, como nós vivemos nesse mundo, socorro, preciso que você deixe o seu nome todo, tá? De solteira, de preferência. Como nós vivemos no mundo material, todos os apelos, né? Tudo que é mundano tem mais força aqui nesse mundo. E a nossa tendência é exatamente cair para esse lado negativo, porque esse mundo ele tem um apelo muito forte, né? Até porque a própria Matrix ajuda a gente a ficar no negativo
distraindo a gente desde que a gente acorda, não é? Então, nós temos apenas de 4 a 5% de consciência. Isso faz com que a gente seja comandado pelos arcanos que estão por trás da gente. Quem são os arcanos que estão por trás de vocês? Eles vêm por intermédio do seu nome. Então, essas figuras que nós não conhecemos e que faz com que, de vez em quando, a nossa vida mude. Às vezes a gente está num ritmo, a vida está vindo legal, de repente acontece alguma coisa e parece que passa um furacão e a gente leva, às vezes, 3, 4 anos naquele furacão e quando passa você olha para trás e diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mudança de arcano. Então a gente precisa saber que arcano é esse para que a gente possa dominar esse arcano no consciente, porque nós só temos de 4 a 5% do consciente. Então nós vivemos o tempo inteiro no inconsciente. Tem pessoas que nem lembram o que comeram. Vamos ver aqui a Maria do Socorro, né? Vamos ver aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Maria do Socorro. Essas sequências negativas, muita gente passa a vida inteira com esses problemas e nem sabe que tem. E isso é uma coisa que a gente pode ajustar com acerto de assinatura, tá? Com acerto de assinatura e com a equilíbrio que nós temos dentro do mapa. A Maria do Socorro, ela já traz uma dívida kármica, tá vendo? Ela já traz um comprometimento, acabei que me perdi aqui, tá aqui. Ela já traz um comprometimento na sua data de nascimento, ela traz uma dívida kármica. Então, para dinheiro, tudo para ela é mais difícil. Então, ela nasceu para trabalhar, deve ter começado a trabalhar muito cedo e vai morrer trabalhando, porque ela deve isso, né? Como eu disse a vocês, aquilo que nós cometemos de equívocos, a gente tem que pagar, não tem por onde fugir. Mas existem coisas dentro do mapa que a gente pode trabalhar. Então, a Maria do Socorro Florentino da Silva, ela traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências negativas, que é muita coisa, né? É o que tá, deixa eu ver aqui, peraí, que eu sumi. É o que tá em vermelho, né? Isso aqui, tudo isso aqui na vida dela é travamento. E isso aqui são travamentos que acontecem a vida inteira. Ela fica travada a vida inteira nisso aí. Então ela precisa entender o que está por trás dela para ela poder trabalhar. Porque essas sequências a gente harmoniza através da assinatura e através de um trabalho que a gente faz em cima disso. Então, por exemplo, ela traz sequência de dificuldade de iniciativa. Então ela é aquela pessoa que procrastina, né? Que ela tem uma dificuldade em arriscar. Então ela é muito materialista, é uma pessoa que quer controlar, e toda pessoa que quer controlar acaba não controlando nada. Então ela tem dificuldade de iniciar, com medo de perder, não é? É uma pessoa super apegada, é uma pessoa submissa ao outro devido a um problema de autoestima. Ela traz muitas mudanças na vida dela, muitos altos e baixos, coisa que ela abomina, ela não gosta disso, ela quer controlar, não é? Ela traz uma sequência com problemas de relacionamento. Então, aquela pessoa que deposita muita expectativa em cima do outro e acaba se decepcionando, traz uma sequência de medo, um senso crítico muito grande, não é? É aquela pessoa que critica mais do que faz e com isso ela se autossabota. Tem uma tendência para vícios e compulsividades e para o isolamento, depressão, todas as vezes que ela não consegue conquistar aquilo que ela deseja. E a última sequência fala de falência, né? Que ela precisa tomar cuidado para que ela, para que ela não tenha problema com a falência. E quando a gente fala em falência, a gente fala em falência em todos os aspectos, né? Não é só falência financeira, falência no casamento, falência nas relações, no trabalho, não é? Em sociedades. Então isso aí tudo a gente tem como trabalhar e como acertar isso dentro da assinatura, tá? Mas para isso a pessoa precisa fazer o mapa para a gente entender o que nós vamos fazer. Vamos ver aqui a Maria Adeine. Vamos ver. Então essas questões, às vezes a pessoa tem isso a vida inteira e não sabe que tem. Adeine.
Maria ADN Leite dos Santos. E ela não sabe que ela tem condições de resolver isso aí, de destravar isso aí. Mas ela precisa fazer o mapa de numerologia. Ontem, e a gente precisa entender o seguinte, quando eu não me dedico a um estudo, eu tenho que pagar para um profissional que faça para mim. Né? Eu preciso pagar um profissional que tenha um estudo que faça para mim quando eu não me dedico ao estudo. Exemplo, se eu não quero ser uma médica, todas as vezes que eu tiver alguma coisa, eu tenho que pagar um plano de saúde, eu tenho que ir ao médico, né? Eu não posso resolver uma coisa que eu não tenho estudo para resolver. Não é verdade? E assim a numerologia. É um estudo vasto, é um estudo que requer muitos anos de experiência. Não é como a gente vê hoje, pessoas fazendo da numerologia um espetáculo na internet, pessoas que não explicam nada e que não sabem nada porque pegam um programa na internet e estão vendendo aí gato por lebre, sem saber o que estão fazendo. Então a gente precisa de um estudo de um profissional dedicado a isso, que tem tempo de estudo e que saiba explicar a você o que está acontecendo na sua vida, né? E o quanto antes, não é? Porque quanto antes a gente puder resolver essas questões, melhor. Nós temos aí duas gatinhas no cio conversando. Então a Maria ADN, ela traz três sequências negativas no nome dela, né? É o que está pintadinho de vermelho. Essas sequências, elas falam, em primeiro lugar, né? Elas falam da dificuldade de iniciativa, da dificuldade que ela tem de iniciar as coisas, né? Com medo de perder, né? E aí a pessoa acaba sempre se submetendo ao outro, né? Com medo, né? Então ela fica com medo, fica ali em cima do muro, né? E falta de foco, começa um monte de coisa e acaba não fazendo nada, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Traz também uma sequência de muita mudança na vida dela, não é? Muitos altos e baixos, né? É o emocional desequilibrando ela, né? Então, atitudes assim desconectadas, não é? O emocional, quando a gente fala emocional, a gente está falando o impulsivo, né? Levando a dificuldades financeiras e a questão da falência e doenças autoimunes, né? Então, isso tudo é um temperamento assim meio bipolar, né? Tem hora que está de um jeito, tem hora que está do outro, e aí a gente precisa entender, em primeiro lugar, o nosso comportamento. Então, eu não posso achar que eu sou igual a alguém, porque eu não sou. Né? Eu não sou igual ao meu filho, eu não tenho que ser igual ao meu irmão, eu não tenho que ser igual ao meu pai, nem minha mãe. Eu sou eu. Para isso eu recebo uma digital quando eu reencarno. E se eu não manifestar a minha individualidade, o meu talento, a minha reencarnação passa em branco. Então eu só consigo iluminar a minha alma, eu só consigo estar na luz quando eu estou trabalhando naquilo que eu vim fazer, ou seja, na minha missão, naquilo que o Eterno confiou a mim, né? Por isso eu preciso do mapa, para que a gente possa pontuar direitinho a missão da pessoa, o propósito, né? A missão, o propósito, o destino da pessoa, as aptidões profissionais, as dificuldades que ela tem no dia a dia, aquilo que ela possa trazer de benefício que ela tem que colher e muitas das vezes não colhe porque ela não sabe que aquilo está disponível para ela, não é? Então são várias situações, né? Importantes que nós temos que... Vamos ver a Valéria da Costa. Então, gente, eu estou trabalhando em preço promocional, tá? Se você quiser fazer o mapa de numerologia hoje, é só me procurar no WhatsApp. O contato está marcado aqui embaixo, não é? Mas o meio mais fácil e mais rápido é a pessoa ir lá na minha bio e clicar lá, o WhatsApp Fale Conosco, clica lá na bio que cai direto para falar comigo. E quem tem uma empresa, registrado ou não, hoje está levando o mapa empresarial de graça, tá? Se fizer o seu individual. Então vamos lá com a Valéria da Costa, da Silva, né? Ela traz 1, 2, 3 sequências negativas no nome dela, né? Olha lá, bem pintadinho o mapa dela, né? Tudo travadinho lá, e isso precisa destravar. Então ela traz
dificuldades com a mudança, é aquilo que ela mais detesta, né? Mudança. Ela quer controlar, ela quer aprisionar, então ela tem dificuldade com mudança, não é? Ela quer controlar as coisas o tempo inteiro, e quanto mais ela tenta controlar, mais aquilo sai das mãos dela, né? Ela traz uma sequência do emocional desequilibrando o lado financeiro dela, não é? Algumas decepções do relacionamento, então ela nasceu para casar, não é? E tem o dom para o casamento, né? Mas deposita muita expectativa no outro, acaba se decepcionando. E a última sequência, ela fala da questão da falência, né? De novo, a questão da falência se apresentando aqui. E é quando a gente fala falência, como eu disse, nós estamos falando em falência em todos os aspectos, né? Não é só falência financeira, mas falência nas relações, falência nas amizades, falência no casamento, falência na empresa e uma tendência para doenças autoimunes. Então precisa tomar cuidado com a própria saúde. Então todas essas sequências tem como a gente trabalhar isso e se livrar disso. Mas para isso a gente precisa fazer o mapa. Então ontem eu gosto sempre de colocar essas informações, porque às vezes a pessoa pensa que a gente atende ao cliente e acha que está fazendo ali, peraí, deixa eu copiar aqui a Flaviane, para depois ler o da Flaviane aqui, 09011989. Às vezes o cliente que está do outro lado pensa que a gente tem má vontade de atender, né? Eu atendo todo mundo, tá? Mas eu também percebo quando a pessoa está querendo fazer hora comigo, né? Tomar meu tempo, né? Pegar coisas gratuitas, isso acontece assim de montão, né? A pessoa não quer pagar o mapa, mas fica perambulando pela internet atrás de coisas gratuitas. E ontem me procurou um rapaz que ele me adicionou pelo TikTok, né? E aí ele mandou uma mensagem, e a mensagem que ele dizia o seguinte: gostaria que você, eu nasci no dia tal, meu nome é tal, e eu gostaria de saber o que você tem para me dizer, porque eu queria que você me motivasse a fazer o mapa de numerologia. E a resposta que eu dei a ele foi a seguinte: em primeiro lugar, quando eu bati o olho, eu vi que ele era avarento, né? Porque as pessoas eu conheço pela data de nascimento. Eu falei, bom, esse aí não vai fazer nada, ele está só procurando gratuidade, né? Perambulando, procurando gratuidade. Eu disse a ele aquilo que eu digo para todo mundo: gente, olha só, eu não tenho que motivar ninguém a fazer o mapa. Vocês é que tem que ter consciência de que a vida de vocês depende disso aqui. A melhora da vida de vocês depende do mapa de numerologia. Eu tô aqui eu sou apenas uma profissional, tá? Uma facilitadora. Eu tô aqui, eu recebo diariamente um maná, né, de Deus, que todos nós recebemos. Todos nós recebemos manás. O que é a Cabala? Cabala significa receber. Todos nós, Deus jorra o seu maná todos os dias para todo mundo. Só que tem pessoas que pegam esse maná e aplicam em autoconhecimento, e aplicam em realizações. E a maioria aplica em doenças, não é? A maioria aplica em doenças, porque elas resolvem usar aquilo ali de uma forma negativa. Isso é uma questão de escolha. Então, eu não tenho como motivar ninguém a fazer. Eu estou aqui falando de um instrumento maravilhoso que mudou a minha vida e a vida de muita gente que fez o mapa comigo, mas a pessoa ela tem que ter interesse nela. Não sou eu que tenho que motivar ninguém a fazer nada. A pessoa tem que se sentir interessada e mudar a própria vida e não ficar reclamando pela internet e alugando os outros e procurando coisas gratuitas com os outros, porque isso não vai resolver o problema dela. Ela vai envelhecer cheia de ziquezira. E aí eu falei para ele, eu digo, eu não tenho o que falar para você, porque para eu falar de você, eu preciso abrir seu mapa. Entendeu? Aí ele virou-se e falou assim, assim fica difícil. Eu digo, exatamente, sabe o que você faz? Você volta lá na internet e continua batendo na porta daquelas pessoas que ficam te iludindo, tomando teu tempo, né? Que quando você piscar, você já envelheceu. E quando envelhece, gente, a gente começa a acertar a nossa vida, que a nossa vida depende dessa para outra. É importante. Mas muita coisa a gente não pode mais mudar pela velhice, né? Pela idade. Então vamos lá, Flaviane.
Flaviane Maria dos Santos Duarte, ela traz 1, 2, 3 sequências negativas no nome dela, tá certo? Então, ela traz a vida inteira, isso aí, né? Que ela pode mudar. A sequência de mudanças, então a Flaviane é uma pessoa que quer controlar, mudanças para ela não é uma coisa agradável, porque ela quer aprisionar, ela quer controlar, ela tem uma tendência de conservadora, né, daquela pessoa conservadora. Então, muitas coisas planejadas acabam se derrubando pelo emocional, pela impulsividade dela, né? A questão financeira, né? O emocional desequilibrando o financeiro dela. Então, uma hora ela tem, uma hora ela não tem, o dinheiro não para na mão dela, né? E a questão também da falência, não é? Da falência e a questão da doença autoimune, não é? Então, o que é doença autoimune, gente? É você destruindo você mesmo. Essa é a doença autoimune. É quando você se destrói a si própria, né? Por quê? Porque ao invés de você estar usando o maná que Deus lhe dá todos os dias para as suas realizações, a pessoa está usando para protocolos de doença, não é? É uma escolha dela, né? Tem gente que prefere viver na burrice, né? Tem gente que prefere viver na burrice. Tem gente que diz assim, eu sou mais feliz assim. Tudo bem. Se você amanhã reclamar vamos ver a Vivian, se você amanhã reclamar das suas doenças, né? Não venha reclamar das suas doenças amanhã, né? Porque é uma escolha, porque a partir do momento, gente, a partir do momento que você escolhe não fazer aquilo que você foi destinado, o universo começa a trabalhar para te desintegrar, para te tirar de cena, para que você não fique aqui ocupando um espaço improdutivo, enchendo o saco dos outros, né? Comendo, bebendo, né? Tomando um espaço improdutivo. Você não quer fazer nada, você quer continuar vivendo às cegas, então o universo ele começa a trabalhar. E de que forma ele trabalha para te desintegrar? Adoecendo você, né? Então vamos lá com a Vivian. A Vivian traz, aliás, ela traz 1, 2, 3, 4, 5 sequências, e a Vivian precisa tomar cuidado com o arcano que está na vida dela hoje, tá? Então ela traz 5 sequências no nome dela, né? Essas sequências, elas dizem respeito a dificuldade com a iniciativa, dificuldade com a timidez, com a indecisão, acaba sendo subjugada pelo outro, problemas com a autoestima, uma pessoa que sabe que se auto-sabota o tempo inteiro, né? Porque procrastina o tempo inteiro e acaba sendo explorada por outras pessoas, uma dificuldade com a questão no trabalho, não é? Entra e sai de trabalho, né? Dificuldade de baixa remuneração, né? E de falta de disciplina e organização no trabalho. A questão da reclusão social, né? Por ela não conseguir controlar as pessoas, controlar o que ela quer controlar, não é? E ela acaba se colocando na reclusão, né? Com tendências a vícios, a depressão, a medicamentos, né? A questão do medo, né? Do medo de arriscar, né? E aí fica ali segura, né? E a vitimização, né? Que é uma coisa que traz doença. E a questão da falência também como é que se diz? E doenças autoimunes, não é? Vamos ver a Melícia. Então, tudo isso, gente, tudo isso, nós temos como resolver, tá certo? Já falei para vocês que tudo isso a gente tem como resolver, só que nós precisamos fazer um mapa de numerologia para ver o que a pessoa está trazendo junto com a sua data de nascimento, para que a gente possa fazer aí um trabalho de equilibrar, Melícia, de equilibrar essa assinatura para que a gente possa dar ao cliente uma assinatura nova, tá certo? E a partir dali, quando a gente muda a causa, a gente muda o efeito, né? Isso é física, né? Você muda a causa, você muda o efeito. Mas
Para isso, o cliente precisa abrir o mapa, eu preciso abrir o mapa para poder equilibrar. Não adianta só eu tentar retirar as sequências da assinatura da pessoa. Ela tem que fazer o mapa, porque ela pode trazer na sua data de nascimento dívidas kármicas, lições kármicas, tendências ocultas, e a gente precisa saber para trabalhar. A Melícia, ela traz uma sequência para a vida inteira, né? Ela traz uma sequência para a questão do trabalho, né? Então, aquela pessoa com falta de disciplina, obrigada, verdade, tudo isso que está acontecendo. Sim, são situações que estão aí, que fazem parte de você mesma, né? E que você precisa trabalhar isso aí, se você não quiser adoecer. Então, a Melícia, ela tem dificuldade com a disciplina, dificuldade com a remuneração, dificuldade com o trabalho, né? E com isso acaba gerando o quê? Uma dificuldade na questão financeira. Então, o que é que nós temos que entender, gente? Como nós vivemos no mundo material, a coisa mais importante nesse mundo aqui é o dinheiro. É a primeira coisa que o universo tira da gente, é o dinheiro, quando a gente está em desequilíbrio ou quando a gente resolve peitar. Então, faça o seu mapa, Maeli. Faça seu mapa, entendeu? Para você entender o que você pode, eu tenho que abrir o seu mapa para saber onde é que está esse problema. E a gente pode também, em cima do seu mapa, fazer um trabalho de radiestesia, né? Para ver se a gente consegue sucesso em cima disso aí, tá? Melícia, eu já vi, vamos ver a Maeli. Maeli ou Maeli, né? Não sei como é que se fala. Oliveira. Então, nós temos que trabalhar isso aí. Se tem algo que incomoda, o caminho é o mapa. A gente tem que procurar o mapa para a gente entender o que está por trás da gente. Quem está comandando a gente? Porque esses números, eles nos comandam. A partir do momento que eu digo assim, que eu falo que estou vendo, e a pessoa diz assim, é exatamente isso que me acontece, olha aí o número comandando a pessoa, não é? Então, a Maélia, ela tem uma sequência, né? Pode ser que o problema dela venha na data de nascimento, mas ela traz, essa sequência também ela tem a ver com a bebida, né? Essa sequência, ela fala da dificuldade de comunicação, não é? Você é uma pessoa que precisa se expor, não é verdade? Você precisa se expor e muitas das vezes a questão de você se esconder por causa da dificuldade da comunicação faz com que você perca muita coisa. E como eu disse, a primeira coisa que a gente perde nessa situação toda é a questão do dinheiro, não é? É a primeira coisa que nós perdemos. Então, faça o seu mapa de numerologia, me procure ali, eu estou em preço promocional. Entre em contato comigo, Maeli, que eu vejo para você o preço, passo as informações e depois a gente vê o que tem que se trabalhar e a gente pode acertar isso aí também com a ajuda da radiestesia, tá certo? Então é isso, gente. Vou encerrar essa live por aqui. Aguardo o contato de vocês, quem quiser falar comigo, tá? Estou atendendo, é só me mandar uma mensagem via WhatsApp. Se vocês têm alguma pessoa que possa indicar, pessoas da família, amigos que precisam de ajuda nesse momento, passa essa live, esse vídeo para a pessoa, não é? E eu estou à disposição de vocês. Hoje em preço especial, todos podem fazer, eu dou toda a condição da pessoa fazer o mapa de numerologia. E se você tem uma empresa cadastrada, ela ou não, o mapa de numerologia empresarial vai de graça na promoção de hoje, tá certo? Um abraço, obrigada por quem ficou até aqui, até o momento, e eu aguardo o contato de vocês. Paz profunda.